Muito bem. Teremos agora um discurso para o público com o seguinte tema, se desejarem anotar. É uma pergunta, olha. Por que mostrar amor abnegado? Vamos repetir, né? Por que mostrar amor abnegado? O orador dessa noite é o nosso irmão José Carlos de Siqueira, ao qual passamos a palavra. Talvez você esteja se perguntando o que é ou o que significa amor abnegado. E por que eu devo demonstrar amor abnegado? E qual é o resultado ou qual será os benefícios de eu mostrar o amor abnegado? Bem, o amor abnegado é aquele amor que você demonstra pela pessoa antes de você. É quando você sente os problemas daquela pessoa e você absorve aqueles problemas, certo? Você tem interesse nos problemas, em resolver os problemas, em ajudar aquela pessoa. Isso é o amor abnegado. Ou, em outras palavras, alguém até mencionou que a pessoa tem que sentir a dor no coração que está na outra pessoa. Então, isso é o amor abnegado, aquele que sente isso. Coloca os interesses da pessoa na frente dos seus interesses. Então, isso responde o significado, em parte, do que é o amor abnegado. O amor é uma palavra muito usada na literatura, na música, é muito usada a palavra amor. Agora, quem demonstra o verdadeiro amor? Os verdadeiros cristãos mostram que são pessoas abnegadas. Ao contrário, hoje, muitas pessoas fora, elas primeiro pensam que para ser felizes, primeiro eu, aí depois um outro. É assim que eles pensam. Então, eles querem pôr em primeiro lugar na sua vida seus interesses. Aí depois, se sobrar tempo, aí pensa nos interesses de outro. Mas isso não faz parte do verdadeiro amor abnegado que os cristãos demonstram. As pessoas hoje fazem muitos sacrifícios para conseguir o que querem, mas jamais estão dispostas a fazer sacrifício por outros. Mas a Bíblia fala isso, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz que as pessoas, elas amam a si mesmo. E lá diz que no tempo do fim isso iria acontecer numa escala muito maior. Por outro lado, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros adoradores, aqueles que demonstram adoração pura, eles colocam as necessidades dos outros acima dos seus interesses. Veja o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. E você pode segurar um pouquinho aí nesse capítulo aí. 10, 24 diz assim: que cada um persista em buscar não a sua própria vantagem, mas da outra pessoa. Deu para entender? O significado, então, do amor abnegado, aquele que procura a vantagem, não sua própria, mas a vantagem ou a necessidade da outra pessoa. Um pouquinho mais à frente, aí no capítulo 13, nos versículo 5, ainda continua falando sobre o amor e por que é que os verdadeiros cristãos demonstram essa qualidade. Diz assim, olha, não se comporta indecentemente, o que é que nós queremos entender desse texto? Não procura os seus próprios interesses. Então, esse é o verdadeiro amor, ou o amor abnegado. Nesse sentido, em mostrar amor abnegado, há uma experiência interessante de uma irmã chamada Emma. Com 22 anos, ela se formou, né, na faculdade. Ela tinha um bom emprego, exercendo a profissão para a qual ela se formou. Mas ela ponderou a necessidade de ajudar outras pessoas. Aí o que ela decidiu? Então ela decidiu arrumar um emprego para ganhar bem menos do que ela poderia ganhar, e ela passou a se dedicar 70 horas por mês no serviço da pregação, pregando para as pessoas. Colocou os interesses de outras pessoas acima dos seus interesses. Bom,
Vamos pensar um pouquinho agora por que eu devo mostrar amor abnegado. Pensou? Por que eu devo demonstrar amor abnegado? Bom, os dois maiores exemplos de amor abnegado que nós encontramos na Bíblia é de Jeová e de Jesus Cristo. Jesus fez com que fosse possível nós ganharmos a vida eterna. Um presente de Jeová para nós, por meio de Jesus Cristo. Tanto é que lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, veja como que a Bíblia diz lá. 13, 5, né? Diz lá, não procura seus próprios interesses. Jesus fez isso, fazendo isso por nós. Percebeu? Fazendo isso por nós. Não procurou seus próprios interesses, mas ele se sacrificou a pedido do seu Pai para resgatar a humanidade pecadora, a humanidade imperfeita. Que demonstração verdadeira de amor, né? Agora, pense um pouquinho comigo. Será que isso foi fácil para Jeová, como pai, oferecer, pedir para o seu filho, e seu filho se prontificar a ser oferecido um sacrifício pela humanidade pecadora? Na verdade, não foi o pai. Na verdade, também não foi para Jesus. Para Jesus foi muito dolorido, muito mesmo. Mas ele se dispôs a fazer para que nós pudéssemos ganhar a vida eterna. Senão nós não teríamos ganhado a vida eterna, não. Abra aí no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo, primeiro Deus, Pai, Jeová, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Sem essa demonstração do amor abnegado, nós não teríamos nenhuma oportunidade de ter a vida eterna. É graças ao amor abnegado de Jesus e do próprio Pai dele que nós hoje conseguimos ter, ou vamos ter, a oportunidade de viver para sempre ou ter a vida eterna. Jesus obedeceu a Deus, mesmo em uma situação muito difícil pela qual ele passou. Talvez você esteja imaginando, situação difícil, a gente fala de situação difícil, mas será que nós fazemos um quadro na mente, né, um quadro mental, de como foi isso? Como foi dolorido, como foi um sacrifício muito grande para fazer isso? Há uma imagem que vai nos ajudar a ver isso. Vamos pedir para os nossos irmãos passarem a imagem. Espia a imagem. Acha que é fácil para um homem fazer isso? Sobre insultos, carregando uma enorme num poste, né? Um poste, certo? Ser pendurado nele depois, pregos de 27 centímetros atravessando os ossos, para mostrar seu amor abnegado por nós. É muito, não é verdade? Então, quando nós vemos a imagem, nós temos uma ideia do grande esforço que Jesus fez para nos ajudar. Pode tirar a imagem, por favor. Mateus 10, 28. Aliás, Mateus 20, 28. Veja o que nós encontramos aqui neste Evangelho. Mateus 20, 28 diz assim, olha, assim como o Filho do Homem veio, não para servi-lo, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Então Jesus deu a sua vida em troca ou para todos nós. Então, se você que está nos ouvindo, se você que está presente numa reunião a convite das Testemunhas de Jeová, se você é um estudante, ou se você está pela primeira vez assistindo a reunião, parabéns, continue assistindo. Saiba que Jesus também fez o sacrifício por você.
Então, quando você aceita o convite da Testemunha de Jeová e está presente, você também vai mostrar também o amor abnegado. Então, cada vez que uma Testemunha de Jeová convidar você para uma reunião, seja bem-vindo aqui em nosso meio. O convite é estendido a todas as pessoas. Então, se você é nosso estudante, se você é nosso convidado, se você é um simples visitante, parabéns, seja bem-vindos aqui em nosso meio. Bem, então já vimos por que é que temos que demonstrar amor abnegado e vamos continuar. O amor que Jeová e Jesus demonstraram para nós motiva a seguir o exemplo dele. Abra na carta de Efésios, no capítulo 5, nos versículos 1 e 2. Vamos ler aqui as palavras de Paulo. Diz assim: portanto, torne-se imitadores de Deus como filhos amados. Qual é o sentido do texto? Efésios 5:1. É que nós temos que imitar aquilo que Jeová fez e Jesus fez com respeito ao amor abnegado. Diz: e continue andando em amor, assim como também o Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício, um aroma agradável a Deus. Quando nós mostramos o amor, nós sentimos a felicidade que vem de sermos generosos. Lá em Atos capítulo 20, versículo 35, que há mais felicidade em dar do que receber. Faz sentido, então, quando nós demonstramos assim o amor abnegado para todas as pessoas, os interesses das pessoas, colocando acima dos nossos interesses. Primeiro vamos cuidar dos interesses deles. Não é assim que nós fazemos. Ensinando as pessoas, pregando para as pessoas, orientando as pessoas, convidando para o congresso, adoração pura. Isso não é uma demonstração de amor abnegado? Sol, chuva, sereno, calor, frio. Estamos lá para fazer esse trabalho. Por quê? Porque nós seguimos aí o que diz Atos capítulo 20, versículo 35. Bem, vamos pensar agora numa outra questão. Como mostrar amor abnegado? Talvez você esteja assim, como posso eu demonstrar amor abnegado? Vamos analisar esse ponto. São 3 pontos que nós vamos analisar. O primeiro ponto é: mostre seu amor a Deus por se dedicar a Ele e batizar. O que nós queremos dizer com isso? Então, se você já é nosso estudante, se você frequenta as reuniões, está progredindo, está lá no livro Viver para Sempre, seja feliz, está se caminhando para a dedicação e o batismo. Então, essa é uma maneira de se mostrar o amor abnegado. Jesus disse que seus seguidores fariam isso. Vamos voltar um pouquinho lá em Mateus capítulo 16. Mateus 16, 24. Diz assim, Mateus 16, 24. Jesus disse então aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, o que tem que fazer? Negue a si mesmo, apanhe sua estaca de tortura e siga-me continuamente. Olha aí. Uma outra tradução da Bíblia diz: renuncie os seus direitos sobre si mesmo. Enunciar os direitos sobre si mesmo, colocar os direitos da pessoa acima do seu. E mesmo depois que a pessoa se batizar, ela deve, como cristão, continuar a progredir, continuar a mostrar amor abnegado em todos os aspectos da sua vida. Esse é um requisito básico, diz lá, do amor abnegado, para garantir no futuro nós temos a recompensa que Deus dá. Sabe, você acha que já teve a oportunidade de ficar feliz quando um filhinho seu, uma menininha, por exemplo, sempre quer imitar a mãe, não é verdade? Desde pequenininha. A mãe quer lavar louça para a mãe, quer
lavar roupa para a mãe. Não acontece isso. Ou a criança, o homenzinho, né, quer consertar o carro junto com o pai. O pai fica feliz, né, de ter uma pessoa assim. Jeová, como nosso pai, nós queremos imitar essas criancinhas. Queremos fazer aquilo que o pai quer, ajudar o pai, ajudar também Jesus. O presente que Jeová e Jesus deram para nós é um presente impagável. É um presente impagável. Pense nisso. Bom, vamos pensar numa outra situação. Mostrar o amor da família. Como é que eu consigo mostrar o amor abnegado na família? Marido e esposa mostram amor quando colocam os interesses ou as necessidades de outro na frente das suas próprias necessidades. Deu para entender? As necessidades de outros na frente dos seus interesses. Então, a necessidade da esposa na frente dos seus. Ou a necessidade, ou a esposa tem que entender também que a necessidade sua na frente também. Então, isso é uma demonstração de amor abnegado. Sabe, a Bíblia até ajuda nós nesse sentido, aqui na carta a Efésios, no capítulo 5, no versículo 33. Diz assim: no entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Pensou? Amar a esposa como a si mesmo e ter a esposa ter profundo respeito pelo seu marido. Então, isso é mostrar amor à família. Marido e esposa mostram amor quando colocam as necessidades um do outro na sua frente. Vamos ver uma imagem para ajudar nós a entendermos isso? Olha aí. A imagem à esquerda mostra muito bem, né? Palavras duras, talvez, né? Palavras até impensadas ou palavras maldosas para a esposa. E a esposa também retribuindo da mesma maneira. Tudo por causa do quê? De uma louça para lavar. Olha aí. Pensou que cena, não? Que tristeza, né? Isso. Onde está aí o amor abnegado, o amor de uma pessoa, o amor de outra pessoa, né? Nessa situação? Nós vemos uma cena bem triste. Uma cena bem triste. Por outro lado, ali nós vemos uma outra cena diferente, não é verdade? Talvez o marido até tenha chego do trabalho e diz assim: ô meu bem, não deu tempo de lavar a louça ainda, mas eu vou te ajudar. Aí a mãe: não, espera aí que vamos juntos. Aí estão lavando a louça juntos. Aí que beleza, né? Que bonito isso. Então, maridos, entendam uma coisa. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e o versículo 18, lá menciona a esposa como ajudadora, nunca como funcionária do marido. Ajudadora. Então, esse é o papel no lar. E quando a família tem filhos, então há um outro papel também importante que deve se levar em conta tanto o marido quanto a esposa. Vamos lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Os versículos, vamos ler, é o 6 e 7. Diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno devem estar no seu coração, e você deve inculcá-las a seus filhos, e falar delas sentada na sua casa, andando pela estrada, ao deitar-se e ao levantar. Percebeu? A grande responsabilidade que tem, então, na família. Por isso que esse assunto é como mostrar amor abnegado. Então, se você é só você esposa, ok. Se eu tenho filhos, também eles têm que ser levados em consideração. Perceberam? A grande necessidade e o quão é importante nós mostrarmos o amor abnegado. Mas vamos mencionar um terceiro ponto, né? Uma terceira questão nesse assunto.
Mostre amor a todas as pessoas. Como assim? Eu posso mostrar amor a todas as pessoas. Sabe como? Quando você dá prioridade para ajudar outros. Certo? E principalmente ajudar outros a aprender sobre Jeová. Isso é a grande demonstração do amor abnegado. Note aí, vamos lá voltar lá no Evangelho de Mateus novamente, no capítulo 9, no versículo 36. Mateus 9, 36. Diz o seguinte: vendo as multidões, sentia pena delas, porque eram esfoladas e jogadas de um lado para outro, como ovelhas sem pastor. Quanta consideração, né? Quanto amor pelas pessoas demonstrava Jesus, não é verdade? Muito bom, né? Pensar assim, como Jesus pensava, né? Então é isso que nós temos que fazer, dar prioridades para ajudar outros a aprender sobre Jeová. Vamos ver mais uma imagem? Você vai observar aí o interesse em ajudar outros. Já percebeu? Não é assim que o povo de Jeová faz, né? Todo instante, né? Na pregação, tirando o tempo, às vezes precioso, da sua vida, às vezes depois de um dia de cansaço, de um dia de trabalho, certo? Às vezes até doente, as pessoas fazendo esse trabalho. O que quer dizer com isso? Prioridade em ajudar outras. É interessante que o verbo aplicado aqui em Mateus 9,36 indica um sentimento bem profundo, uma emoção intensa. E essa é uma das palavras mais fortes do idioma grego para sentimento e compaixão que a Bíblia registra. E é o que nós também queremos mostrar, certo? Sentimento e compaixão. Há um outro conselho ou ajuda para nós na carta 1 João, no capítulo 3, 16 e 18. 1 de João 3, 16 e 18. Veja como diz: por meio disso chegamos a conhecer o amor. Ele entregou a vida por nós e nós temos a obrigação de entregar a vida pelos nossos irmãos. Aí diz: mas se alguém tem os bens deste mundo e vê o seu irmão passando necessidades e ainda assim se recusa a lhe mostrar compaixão, de que modo o amor de Deus permanece nele? Filhinhos, devemos amar não em palavras, nem com a língua, mas em ações de verdade. Então, qual é a questão aqui? Ajude e console quem precisa. Esse é o nosso papel. Não deixe também que as suas escolhas, lá tem um conselho muito próprio, lá em 1 Coríntios 10, 33, vamos deixar que problemas, as pessoas pequem, ou as pessoas questionem, nós darmos motivos para as pessoas fazerem isso. Então, as nossas escolhas pessoais nunca devem fazer com que outros tropecem. Bem, vamos falar um pouquinho agora como os benefícios de se mostrar amor abnegado. Lembra que eu falei assim, né? Escuta, mas por que eu tenho que mostrar, né? Qual é o benefício que eu tenho de mostrar amor abnegado? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Irmãos, uma pessoa só é feliz quando pensa nos outros, antes de si mesmo. Uma pessoa que só pensa em si mesmo, ele com certeza não é uma pessoa feliz de verdade. Tem que pensar no outro. E para seguir a Jesus é necessário fazer sacrifícios, mas isso renova as nossas forças. As nossas publicações estão cheias de relatos e de experiências de pessoas que são felizes por fazerem isso. Mas vamos falar de uma situação brasileira, lá na cidade de Goiânia. Tá?
Um irmão na cidade de Goiânia, ele tinha uma esposa doente, mas ele costumava receber muitos irmãos que vinham de outras cidades, irmãos pobres que vinham para tratamento médico. Ele tinha prazer em atender essas pessoas, esses irmãos. Muito prazer. Só que a situação ficou complicada, porque começou a aumentar mais pessoas, e ele também com a esposa doente, e aí já não estava conseguindo mais recursos dele, porque as pessoas que vêm lá são poucos recursos, quase que nada. Mas ele se sentia tão feliz em ajudar essas pessoas, que ele não queria abrir mão desse privilégio que ele mesmo aceitou. Aí, nota o que ele fez. Eles tinham uma chácara, ele falou para a esposa, pensou com a esposa em vender a chácara. Combinou com a esposa, vou vender a chácara, aí a gente pega esse dinheiro, põe lá na aplicação, uma aplicação bancária, e com o rendimento vai ajudar nós a continuarmos ajudando esses nossos irmãos carentes que precisam de tratamento médico aqui em Goiânia. E botou o anúncio para vender a chácara. 2 dias depois apareceu o comprador. 2 senhores foram lá, queriam comprar a chácara, queriam lá ver a chácara e comprar. Aí chegaram na chácara, olharam, olha, seu fulano, né? Nós queremos só esse pedaço aqui, ó, perto da estrada. Só esses 2.000 metros aqui. Não, mas eu preciso vender tudo. Não. Nós só queremos esses 2.000 metros. Fique tranquilo. Nós fechamos aqui, só queremos esses 2 metros. E não vamos nem comprar do senhor, nós vamos locar do senhor. Nós vamos fazer aqui uma torre para telefonia da Claro. Pasme, o aluguel que ele recebe pelo aluguel ali da torre, da Claro, nesse pedacinho de 2.000 metros, é maior que o rendimento que ele tivesse vendido toda a chácara e posto no banco. Será que é um mero acaso? Não pode ser. Não tem como ser. Jeová sempre na frente, sempre ajudando aquele que mostra amor abnegado. É uma recompensa desse amor. Ele tem a chácara dele e tem o rendimento e continua ajudando os irmãos. Então, isso faz parte, os benefícios são muito grandes. Sabe, lá em Provérbios, no capítulo 11, versículo 25, Provérbios 11, 25. Diz o seguinte: a pessoa generosa prosperará, e quem reanima outro, será ele mesmo reanimado. Não se encaixa essas palavras exatamente na situação desse irmão? Com certeza. Com certeza. Por isso, amados irmãos, visitantes que assistem com a gente, convidados que estão presentes, continue a demonstrar o amor abnegado. Mostre amor às pessoas, mostre amor no lar, mostre amor para as pessoas na pregação, certo? Isso faz parte da nossa vida, dos benefícios que Deus dará para nós, como nós mencionamos que se dará a vida eterna. O texto que nós lemos lá falar sobre regar generosamente, né, com o nosso trabalho de pregação, fazendo tudo para as pessoas aprenderem sobre Deus, assim como Jesus fez. Né? E pensem naquilo que Jesus fez por nós, mostrando seu amor por nós, né? E vamos dar para Jeová esse presente, né? Em parte, né? Porque é um presente impagável, para Ele, servindo a Ele e também ajudando os nossos irmãos. Bem, mostrar amor abnegado vai trazer grande felicidade, como nós já vimos no caso desse irmão, certo? Mas a maior felicidade, muito maior do que esse irmão lá demonstrou, a maior felicidade e a maior recompensa que cada um de nós poderá receber agora, já agora, são muitas as recompensas, mas a maior recompensa será no futuro, será a vida eterna. Com certeza gostaríamos de agradecer ao nosso Criador, Jeová Deus, por essa provisão amorosa, e também ao nosso irmão José Siqueira, né, por ter se preparado
e ter transmitido essa informação de uma forma que todos nós realmente possamos aplicar, né? Demonstrar um amor abnegado. Você apreciou essas orientações da parte de Jeová? Esteja convidado para estar conosco na próxima reunião de final de semana. Teremos um tema novo, instruções novas, também valiosas para a nossa fé. Para darmos continuidade à nossa reunião, vamos convidar o nosso irmão Braz Lopes. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. É muito bom estarmos juntos aqui para mais um Estudo da Sentinela, né? Ficamos felizes em que você está aqui presente hoje. Também aqueles que estão conectados conosco via Zoom, né? Você que está nos visitando, estudante, irmão, amigo, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo. Temos certeza que vamos sair daqui mais encorajados e mais fortalecidos ao final dessa consideração. E para nós iniciarmos o nosso estudo, nós convidamos os presentes, aqueles que puderem ficarem em pé, para juntos entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 7. Jeová, nossa força e poder. Vamos cantar todos juntos. Hoje nós vamos considerar juntos o estudo número 20. Jeová vai consolar você. O texto temático é 2 Coríntios 1:3. Louvado seja o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo consolo. O objetivo do nosso estudo é ver que lições podemos aprender com a maneira que Jeová consolou os judeus que foram levados para a Babilônia. Então, nesse estudo de hoje, nós vamos considerar o exemplo dos judeus. Nós vamos ver situações em que eles estavam envolvidos, como Jeová os ajudou, como Jeová os consolou nessas situações, e nós vamos tirar uma lição para nós hoje, uma lição para os nossos dias. O que nós podemos aplicar para nós, o que nós aprendemos sobre Jeová, sobre Ele nos consolar, sobre Ele cuidar de nós nos últimos dias. Temos certeza que vai ser muito encorajador. Nós precisamos muito de consolo, né? E Jeová é o Deus de todo consolo. E estamos vivendo os últimos dias. Assim como os judeus passaram por situações difíceis, nós também estamos passando. Então o exemplo dele vai nos ajudar muito a entender como Jeová cuida de nós em nossos dias. E todos estão convidados a participar com seus comentários, fiquem à vontade para participar. Tenho certeza que os irmãos fizeram uma boa pesquisa, uma boa preparação, né? Então, levantem as mãos, tá bom? Talvez a primeira vez vai ser difícil, né, de chamar, mas persistam. Tentem levantar várias vezes, assim fica mais fácil de participar também, né? E os irmãos vão perceber que com o passar do tempo no estudo, talvez alguns irmãos que já comentaram, então, talvez tenham outros que tenham oportunidade. Talvez o dirigente vai ficar esperando até uma mão nova aparecer. Então aproveite essas oportunidades também, se você não conseguiu comentar ainda, tá bom? Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Rafael Machado. Vamos então ouvir inicialmente a leitura do parágrafo 1. Por muitos e muitos anos, os judeus desobedeceram a Jeová. Por causa disso, Jeová deixou que eles se tornassem exilados, ou seja, eles foram forçados a viver longe da sua terra natal. Isso aconteceu quando os babilônios destruíram Jerusalém e levaram os judeus para a Babilônia. Como será que era a vida desses judeus exilados? É verdade que eles tinham alguma liberdade para fazer as coisas normais do dia a dia. Mesmo assim, a vida não era nada fácil. Com certeza, se pudessem escolher, eles não teriam ido para lá. Como será que eles se sentiam vivendo nessa situação? Veja o que um deles disse. Junto aos rios de Babilônia, ali nos sentamos. Choramos quando nos lembramos de Sião. Aqueles judeus estavam muito desanimados e precisavam de consolo. Mas onde eles podiam encontrar esse consolo?
A pergunta do parágrafo 1. Como era a vida dos judeus exilados em Babilônia? Irmã Lerce? A vida deles não era nada fácil. A condição aflitiva daqueles cativos que amavam a Jeová, que queriam voltar para adorá-lo no templo, é descrita no Salmo 137:1, que um deles disse: junto aos rios de Babilônia nos sentamos, choramos quando nos lembramos de Sião. Ou seja, estavam muito desanimados e precisavam de consolo. Era uma situação muito triste para eles, né? Irmã Késia? Pois eles vieram de uma terra de colinas, fontes e vales, né, para uma de vales de planícies. Então, já teria uma grande adaptação aí. E também o costume dos babilônios, né? Eram muito diferentes, cheio de adoração pagã. Então, foi muito difícil. Isso mesmo. Uma situação difícil que eles estavam enfrentando e precisavam, com certeza, de muito consolo, né? Mas onde encontrar esse consolo, né? Vamos ver a leitura dos parágrafos 2 e 3. Jeová é o Deus de todo consolo. Jeová ama muito os seus servos e fica feliz de poder consolar todos os que se aproximam dele. Jeová sabia que alguns dos exilados em Babilônia iriam aceitar a disciplina e decidir servir a ele da maneira correta. Então, mais de 100 anos antes de os judeus serem levados à Babilônia, Jeová inspirou Isaías a escrever uma mensagem para eles. Qual era o objetivo dessa mensagem? Isaías explica: consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus. Jeová usou as profecias de Isaías para dar um consolo que os judeus precisavam. Assim como aqueles judeus, nós também precisamos de consolo de vez em quando. Neste estudo, vamos ver 3 maneiras que Jeová consolou os judeus. 1. Ele prometeu que perdoaria aos que estivessem arrependidos. 2. Deu uma esperança para eles. E 3. Os acalmou quando sentiram medo. Também vamos ver como nós podemos nos beneficiar das palavras de Isaías. A parte A. O que Jeová fez pelos judeus que foram levados para a Babilônia? Vamos ouvir primeiro aqui a Luísa. Jeová deu consolo. Muito bom, obrigado, Luiz. Irmã Rose? E para que eles pudessem ser consolados, Jeová inspirou Isaías a escrever essas palavras de consolo. Então, foi essas profecias que trouxe bastante consolo para eles. Isso mesmo, obrigado. Irmão Lucas? O interessante é que essas profecias foram escritas com 100 anos de antecedência. Então, Jeová enxerga o futuro, enxerga o amanhã, enxerga centenas de anos pós. Então, ele fez isso. Assim como hoje, nós temos a Bíblia que foi inspirado há milhares de anos e está sendo o nosso guia hoje. Então, quando a gente tira proveito daquilo que está escrito, com certeza somos beneficiados, somos consolados. Então, isso que nos faz querer viver, faz querer servir a Jeová. Isso mesmo. Obrigado. O irmão Israel, na sala B. Meditando nesse parágrafo, nós vemos o grande amor que Jeová tem pelos seus servos, né? Ele sabia que muitos que estavam ali em Babilônia, ou que seriam exilados ali, iriam aceitar a disciplina dele, se voltariam para ele, né? E serviria a ele de maneira correta. E ele sabia também que esses servos deles precisariam de consolo. Como Deus amoroso que ele é, sendo Deus de todo consolo, por isso ele inspirou Isaías, porque ele sabia que lá na frente os servos deles iam precisar disso, né?
Então ele já proveu com antecedência o consolo para os seus servos. É o que ele faz conosco hoje também. Obrigado, irmão Israel. A parte B, o que vamos ver neste estudo? A irmã Lauren? Vamos ver 3 maneiras que Jeová consolou os judeus. A primeira, ele prometeu que perdoaria aos que estivessem arrependidos. Obrigado, Linda Lauren. O segundo ponto que nós vamos ver, irmã Marta. Ele deu uma esperança para eles e os acalmou quando sentiram medo. Isso mesmo. Então, nós vamos considerar esses 3 pontos, né? Mas também nós vamos ver o que mais a respeito desses relatos. Irmão Wassahara? Nós também precisamos de consolo de vez em quando. Então, por meio desse relato, nós podemos ver como nos beneficiar das palavras de Isaías. Isso mesmo. Então, a partir de agora, nós vamos considerar esses 3 pontos, né? Nós vamos ver o que aconteceu com eles, como Jeová os ajudou e a lição que nós podemos tirar disso, né? Vamos então ao primeiro ponto. Jeová é misericordioso e nos perdoa. Parágrafo 4. Jeová é o Pai de eternas misericórdias. Ele mostrou-se misericordioso quando prometeu perdoar aos judeus que se arrependessem. Ele disse: com eterno amor leal terei misericórdia de você. Mas como Jeová faria isso? É verdade que, como grupo, os judeus sofreriam as consequências das suas ações erradas. Mesmo assim, Jeová prometeu que eles não ficariam exilados em Babilônia para sempre. Depois de um certo tempo, eles poderiam sair de lá. Essas palavras de Isaías devem ter dado muito consolo aos judeus que se arrependeram. Antes da pergunta do parágrafo 4, nós vamos abrir nossas Bíblias aqui em Isaías, capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, 7. Vamos pedir para a irmã Luciana ler para nós. Deixaram os maus o seu caminho, e os malfeitores os seus pensamentos, que eles voltem a Jeová, que terá misericórdia deles, ao nosso Deus, porque perdoará amplamente. Obrigado, Luciana. Como Jeová mostrou que é um Deus misericordioso? Laurinha? Ele mostrou ser misericordioso quando prometeu perdoar aos judeus que se arrependessem. Bom, obrigado, Laurinha, pelo seu comentário. Irmão Oswaldo? E também fala que Jeová lhe prometeu que eles não ficariam exilados em Babilônia para sempre. Depois de um certo tempo, eles poderiam sair de lá. Isso mesmo. Obrigado, irmão Oswaldo. Irmão Nilson? Isaías 54:8 destacou que ele ainda demonstraria eterno amor leal. Então isso mostra, ele se apegou ao povo de Jeová, ao povo dele, e não maltrataria, a não ser quando deu aquela disciplina. Profetizou através dos profetas que o que iria acontecer com eles se eles desobedecessem. Mas mesmo assim demonstrou esse amor leal, apego a eles, e queria que eles realmente se arrependessem. Isso mesmo. E pensando em tudo isso, pensando nesses relatos que nós consideramos,
Como que os judeus se sentiram ao pensar nessas promessas, ao entender como Jeová estava cuidando deles? Irmão Miguel? Na verdade, isso dava esperança para eles, né? Apesar de estar aí como escravo, essa esperança era real para eles. Então, eles ficaram animados. Esses judeus que se arrependeram tinham agora não apenas uma escravidão para a eternidade, mas temporária, né? Podemos aplicar para nós também. Por exemplo, nós temos a esperança, a certeza do novo mundo à nossa frente. Então nós, o que passamos por dificuldade hoje, é perto pelo que nós vamos receber no futuro. Obrigado, irmão Miguel. Ainda irmão Davi? Além disso, eles sentiram na pele o consolo da parte de Jeová para com eles. E, além do mais, junto com a misericórdia que Jeová é um Deus perdoador, com certeza eles saíram ganhando e muito nesse sentido. Isso mesmo. Lembrando que eles estavam muito tristes, né? Estavam deprimidos por causa de tudo que estava acontecendo, né? Então foram consolados. Vamos ver então qual lição que nós tiramos de tudo isso? Parágrafo 5. Qual é a lição? Jeová está disposto a perdoar aos seus servos amplamente. E hoje nós temos ainda mais motivos do que os judeus exilados para sermos gratos pelo perdão de Jeová. Por quê? Porque entendemos muito bem tudo o que Jeová fez para poder perdoar nossos pecados. Centenas de anos depois de Isaías escrever sua profecia, Jeová enviou seu amado Filho à terra para dar sua vida por todos os que se arrependessem. É por causa do sacrifício de Jesus que Jeová pode apagar os nossos pecados, ou seja, nos perdoar por completo. Sem dúvida, servimos a um Deus que é muito misericordioso. Porque nós temos mais motivos do que os judeus exilados para sermos gratos pelo perdão de Jeová. Irmão João Davi? Então, o motivo é porque entendemos muito bem tudo o que Jeová fez para poder perdoar nossos pecados, né? Então, centenas de anos depois de Isaías escrever sua profecia, Jeová enviou Jesus Cristo, seu Filho, à terra, né, para dar a sua vida por todos os que se arrependessem. Então, é por causa do sacrifício de Jesus que Jeová pode apagar os nossos pecados, ou seja, nos perdoar por completo. Obrigado, irmão João. Irmão Renato? Jeová, ele é misericordioso, perdoador, mas tem uma condição. Aqui em Atos capítulo 3, versículo 19, diz que nós temos que nos arrepender. Se a gente comete um erro, temos que nos arrepender, mudar de atitude, de ideia e passar a fazer o que é certo, e assim Jeová vai mostrar a sua misericórdia e o seu perdão. Muito bem, obrigado, irmão. Obrigado também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 6. Se às vezes nos sentimos muito culpados por um erro que cometemos no passado, as palavras de Jeová em Isaías 55:7 podem nos consolar. Alguns de nós continuamos nos sentindo culpados, mesmo depois de nos arrependermos. E esse sentimento talvez seja mais forte se ainda estivermos sofrendo alguma consequência do nosso erro. Mas se já confessamos nossos pecados e deixamos de fazer o que é errado, podemos ter certeza que Jeová nos perdoou. E quando Jeová nos perdoa, Ele escolhe nunca mais se lembrar do nosso pecado. Então, se Jeová não fica se lembrando dos nossos erros, nós também não devemos fazer isso. Para Jeová, o que vale é o que estamos fazendo agora, e não os erros que cometemos no passado. Em breve, o nosso Pai de eternas misericórdias vai remover completamente qualquer dificuldade que tenhamos por causa dos erros que cometemos. Pergunta do parágrafo 6. Por que nos sentimos consolados quando pensamos no perdão de Jeová? E nós temos uma
imagem também que pode ajudar em seu comentário, né? Irmão Souza? Nós ainda sentimos culpados por algum erro do passado, mesmo depois de ter arrependido e até confessado e deixado de fazer o que é errado. Mas Jeremias 31 e 34, Jeová diz: perdoarei o seu erro e não lembrarei mais do seu pecado. Aqui, Jeová mostra, não só perdoou, ele também não lembra mais. Para Jeová, o que vale é o que estamos fazendo agora, e não os erros que cometemos no passado. Isso, muito bem, obrigado. Ricardinho? Esse jovem da imagem, que antes ele fazia muitas coisas erradas, como beber demais e fumar, ver coisas erradas no computador, jogar videogames violentos, ele se arrependeu e ele lembrou que Jeová, ele nos perdoa e não lembra dos nossos pecados, e ele passou a ajudar na limpeza do salão, a dar atenção dos idosos e a pregar. Muito bom, isso mesmo, obrigado. Mas Giovana? É interessante esse texto de Jeremias 31, 34, porque ali Jeová diz que perdoará o nosso erro e não se lembrará dele. Mas não no sentido de que ele realmente vai esquecer do que aconteceu. Ele nos assegura que depois de nos perdoar, ele não vai agir contra nós usando os nossos pecados, os nossos erros do passado. Então, ele se esquece no sentido de não mencionar vez após vez os nossos pecados para nós, nos acusando, nos punindo repetidamente. E, às vezes, nós mesmos fazemos isso conosco. A gente fica se punindo por algo que já passou. Isso, obrigado. Mas Joelma? Talvez nós achemos que nós não merecemos o perdão de Jeová. Esse irmão estava cometendo 3 pecados, pecados sérios, vamos dizer assim. Mas ele conseguiu andar confiante, deixando isso para trás. Por quê? Nós não temos mérito mesmo, mas o sacrifício de Jesus tem esse mérito. Se nós deixarmos para trás esse pecado e não cometermos mais, Jeová estende sobre nós o mérito que há em Jesus. E aí a gente passa a ter essa liberdade. Jeová chega ao ponto de dizer, no final do parágrafo, diz que até mesmo uma dificuldade que a gente tenha por causa de um erro que a gente cometeu, uma sequela ou alguma coisa que aconteceu, no futuro ele ainda vai eliminar esse sofrimento. Então, o amor de Jeová não tem limites. Não, nós possamos fazer o melhor para fazer valer esse mérito que Jesus nos deu e o amor que Jeová estende a nós. Obrigado, irmã Joelma. Irmã Vanessa? Também as palavras de Ezequiel 33, do 14 ao 16, mesmo que a pessoa esteja fazendo algo que é errado, né? Mas a partir do momento que ela for alertada, ela aprender o que é certo e abandonar o pecado, então ela e consertar, né, o que ela fez, por assim dizer, né, dar meia volta, Jeová ele não vai cobrar daquela pessoa mais, porque no 16 fala, né, ele não terá de responder por nenhum dos pecados que cometeu, por ter feito o que é justo e certo, ele certamente continuará vivo. Então mostra que a misericórdia de Jeová realmente ela é ampla, né? Muito bom. Que bom, né, saber que nós temos um Deus tão amoroso e misericordioso, né? Vamos ao parágrafo 7. O que podemos fazer se estamos com a consciência pesada por esconder um pecado sério? A Bíblia diz que devemos procurar a ajuda dos anciãos. É verdade que confessar um pecado pode ser difícil, mas Jeová usa os anciãos para nos ajudar e eles vão nos tratar com amor e misericórdia, assim como Jeová faz. Se nos lembrarmos disso e estivermos arrependidos, vai ser mais fácil falar com os anciãos. Veja um exemplo. Um irmão chamado Arthur estava se sentindo muito mal por ter cometido um pecado, mas foi consolado ao sentir a misericórdia de Jeová. Ele conta:
Eu vi pornografia por mais ou menos 1 ano. Mas depois de ouvir um discurso falando sobre a consciência, eu contei para minha esposa e para os anciãos o que eu tinha feito. Depois disso, eu me sentia aliviado. Mas eu ainda sentia um peso enorme nas costas. Os anciãos me lembraram que Jeová não tinha me rejeitado e que Ele nos disciplina porque nos ama. As palavras dos anciãos tocaram o meu coração e me ajudaram a entender que Jeová realmente tinha me perdoado. Hoje, Arthur serve como pioneiro e servo ministerial. É muito consolador saber que Jeová está sempre disposto a nos perdoar se nos arrependermos. A pergunta do parágrafo 7. O que pode nos motivar a buscar a ajuda dos anciãos se estivermos escondendo um pecado sério? Irmão Valmir? Tiago 5,14 mostra claramente que quando cometemos algum erro devemos procurar a ajuda dos anciãos, né? Talvez alguns até acham difícil isso acontecer, confessar algo, ou até mesmo se achar constrangedor para ele, né? Mas nós temos que entender que os anciãos são colocados por Jeová para ajudar cada um de nós que estivermos passando por alguma dificuldade. Obrigado, irmão Valmir, obrigado por seu comentário. Irmã Fátima? A irmã Fátima, aqui na frente. Aqui cita o exemplo de Arthur. Ele começou a ver pornografia mais ou menos 1 ano. E um discurso que o ajudou a tomar essa decisão de contar para a esposa e procurar ajuda dos anciãos. E ele disse que ele sentiu como se tivesse saído um peso dele. Embora mesmo assim, ele ainda achava que podia ser rejeitado por Jeová. Mas os anciãos ajudaram ele a ver o outro lado da questão, né? Que Jeová amava ele, por isso que estava disciplinando. E o resultado final foi que ele serve hoje como pioneiro e servo ministerial. Isso, muito bom. Então, a maneira como os anciãos cuidaram, ajudaram esse irmão, e mesmo depois, conforme a irmã comentou, que ele estava ainda se sentindo mal, mostra o que a respeito dos anciãos e a respeito de Jeová? Nos ensina o quê? Irmã Jaziane? Mostra o amor e a misericórdia de Jeová, porque eles só vão refletir essas qualidades que Jeová mesmo habilita eles. Exatamente. Os anciãos foram colocados por Jeová para ajudar, né? Não para castigar, não para punir ninguém, mas para ajudar e para consolar, né? É isso que nós vemos nesse exemplo, né? É isso que Jeová faz. Mas além de ser um Deus misericordioso, um Deus consolador, Jeová também, conforme nós vamos ver agora a partir do parágrafo 8, Jeová nos dá esperança. Vamos ouvir a leitura? Do ponto de vista humano, parecia que os judeus exilados em Babilônia estavam num beco sem saída. Babilônia era conhecida por nunca libertar seus prisioneiros, mas Jeová deu uma esperança ao seu povo. Ele prometeu que os libertaria e nada poderia impedi-lo. Aos olhos de Jeová, Babilônia era apenas como uma camada fina de pó. Com apenas um sopro, todo aquele pó desapareceria. Como essa esperança ajudaria os judeus exilados? Ela os consolaria. Além disso, essa esperança teria outro efeito positivo. Isaías escreveu: os que esperam em Jeová recuperarão as forças. A esperança daria poder aos judeus, assim eles conseguiriam voar alto como as águias. A parte A, que esperança Jeová deu aos judeus exilados? Irmã Silvana?
A esperança é de que, embora cativos, eles seriam libertados de Babilônia. E isso parecia algo assim impensável, porque Babilônia era conhecida por nunca libertar seus prisioneiros. Mas Jeová prometeu que faria isso, porque Babilônia, para Jeová, seria apenas como uma camada fina de pó que, com um sopro, ele poderia fazer desaparecer. Isso mesmo. Obrigado, irmã Silvana. Antes de fazermos a parte B, vamos ler na Bíblia Isaías, capítulo 40, os versículos 29 ao 31. Isaías 40, 29 ao 31. Vamos pedir para a irmã Ivanúzia ler para nós? Ele dá poder ao cansado e enche de vigor aquele que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e rapazes tropeçam e caem. Mas os que esperam em Jeová recuperarão as forças, voarão alto como as águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Obrigado, irmã, pela leitura. A pergunta B. De acordo com Isaías 40, 29 ao 31, como a esperança ajudaria aqueles judeus? Irmã Simone? Então, como Isaías deixou bem claro, né, Jeová os ajudariam a recuperar as forças que eles haviam perdido, né, com aquele exílio. Então, eles poderiam voar alto como as águias. Então, nada os impediria de serem libertos. Isso mesmo. Bom. Um belo exemplo, né, algo bem vívido para eles entenderem o tamanho do poder de Jeová nesse caso, né? Vamos ao parágrafo 9. Jeová também deu aos judeus exilados alguns motivos para acreditarem na sua promessa de libertá-los de Babilônia. Como assim? Pense nas profecias que já tinham se cumprido. Eles sabiam que a Assíria tinha conquistado o reino de Israel e levado o povo como prisioneiro. Eles viram Babilônia destruir Jerusalém e levar seus habitantes para o exílio. E também sabiam que o rei de Babilônia tinha cegado o rei Zedequias e o levado como prisioneiro. Tudo aconteceu exatamente como Jeová tinha dito. Pensar em tudo isso deve ter fortalecido a fé dos judeus de que a promessa de Jeová para eles também se cumpriria. Que motivos os judeus exilados tinham para acreditar na promessa de Jeová? Deixa eu ver aqui, o Caio. Então, eles tinham alguns motivos, né? Um deles era, eles deviam pensar nas profecias que já tinham se cumprido. Também sabiam que o rei de Babilônia tinha cegado o rei Zedequias e o levado como prisioneiro. Tudo aconteceu como Jeová tinha dito, não é? Tudo isso prova que eles deviam ter acreditado na promessa de Jeová. E meditar nesses judeus exilados pode nos dar o exemplo de confiar em Jeová em primeiro lugar. E quando a grande tribulação chegar, com certeza nós vamos acreditar que chegou a hora. Não também pelas profecias que já se cumpriram, mas em primeiro lugar por confiar muito em Jeová, nosso Deus. Obrigado, Caio. Obrigado pelo seu bom comentário. Irmão Siqueira? É claro que esse povo lá sofreu muito, mas eles estavam confiantes, porque Deus não deixa ninguém às escuras. As profecias, muitas profecias, como o irmãozinho comentou, já tinham sido cumpridas. Então isso fortalecia a fé deles, porque as profecias aconteceram exatamente como havia sido predito pelos profetas. Qual é a lição para nós hoje? Da mesma maneira, hoje nós sofremos assim como sofreram o povo lá em Babilônia. Sofremos as consequências do dia a dia, os problemas do dia a dia, as dificuldades que temos. Mas o que é que nos conforta, o que é que nos ajuda, o que é que nos fortalece? É saber que as profecias de Deus têm se cumprido. Por exemplo, só com Jesus se cumpriu quase 40 profecias.
Então isso nos fortalece, saber que as demais profecias ainda vão se cumprir e nós esperamos isso para o futuro. Obrigado, irmão Siqueira. Irmã Joelma. Conforme nós vimos no começo do estudo, a profecia de Isaías, que foi escrita para eles, que tinha a esperança, foi escrita 100 anos antes deles serem levados ao cativeiro. Então, quando eles estavam no cativeiro e examinaram essa profecia, eles viram que passo a passo ela foi cumprida. Eles viram Babilônia destruir Jerusalém, levar para o exílio, assim como Jeová havia predito, viu o que aconteceu com Zedequias, observar todos os detalhes, sem dúvida, fortaleceu a fé deles para o que viria adiante. Isso mesmo. Então agora nós vamos ver a lição para nós, né? Vamos ouvir a leitura do parágrafo 10? Qual é a lição? Quando nos sentimos desanimados, a esperança pode nos consolar e nos ajudar a recuperar as forças. Nós vivemos em tempos difíceis e estamos enfrentando inimigos poderosos, mas não precisamos nos desesperar. Jeová nos dá uma esperança maravilhosa, vida eterna em paz e segurança. Às vezes, uma linda paisagem pode parecer sem vida se olharmos para ela através de uma janela suja. Da mesma forma, nossa esperança também pode ficar sem brilho. Por isso, precisamos como que limpar a janela e manter nossa esperança bem forte na mente e no coração. Como fazemos isso? Podemos tirar tempo para imaginar como será incrível a vida no novo mundo. Ler artigos, ver vídeos e escutar músicas que falam sobre nossa esperança também pode ser de ajuda. E podemos conversar com Jeová sobre o quanto queremos ver o cumprimento das promessas dele. O que pode nos ajudar a manter a nossa esperança forte nestes últimos dias? Vamos ver o jovenzinho ali. Jeová nos dá esperança de vida eterna. Muito bem, obrigado pelo seu comentário, muito bom. A irmã aqui ao lado da Lerce. Bruna, então ver artigos e vídeos que falam sobre essa esperança do novo mundo vai nos fortalecer e nos ajudar. E também conversar com Jeová, né? Fazer orações, conversar com ele sobre o cumprimento das promessas dele. Isso, exatamente. Obrigado, Bruna. Esse ponto aqui que a Bruna comentou de ler artigos, ver vídeos, escutar músicas, tirar tempo para imaginar como será a vida no paraíso. Como os irmãos fazem isso e que efeito os irmãos sentem ao fazer isso? O que os irmãos acham dessa sugestão e como vocês se sentem? Irmão Renan? Eu particularmente tenho o costume de pelo menos uma vez por ano ou algumas vezes mais, sempre que dá tempo, ir até algum jardim zoológico, mesmo que aqui em nossa cidade mesmo, e procurar observar o comportamento dos animais e projetar um pouco isso, né? Imagine o dia em que talvez já não seja mais necessário essas grades para que a gente possa ver os animais, né? Ou que talvez eles não fiquem mais limitados só àquele ambiente, mas talvez possam circular por vários outros. Então meditar na forma como talvez nós possamos ter um contato mais próximo com a natureza e com a criação de Jeová no novo mundo me faz manter mais viva essa esperança. Adriano? As ferramentas audiovisuais que a Organização de Jeová disponibiliza são muito úteis para a gente, não é? Eu tenho por costume colocar no carro e ouvir algumas das músicas que nós temos, né? Os videoclipes, né? Mas a música, porque não dá para assistir no carro, mas a música você escuta. E muitas vezes, ao ficar pensando na letra, isso realmente toca o nosso coração. Há certas músicas que nos fazem ficar bem animados, bem alegres mesmo.
Então Jeová disponibiliza isso porque ele sabe que hoje, com toda a pressão que a gente recebe, nós somos imperfeitos, o inimigo, o sistema, tudo isso pode nos fazer ficar mais tristes, desanimados, e aquela esperança parece que está meio que apagada. Agora, quando a gente vê ou ouve, isso realmente toca o coração, e no meu caso, isso tem me ajudado a continuar mantendo bem viva a esperança à frente. Muito bom. Laurinha? Os vídeos da matéria de Teve um Projeto me ajudam a ver como vai ser a natureza no futuro no paraíso. É impressionante, né? Eu gosto muito também desses vídeos. Uma Rose? Me lembro uma parte no congresso daquela irmã que estava passando por momentos tão de dificuldade com doença, né? Ela falou que ela fixar os olhos na esperança ajudava. Então, quando a gente faz um quadro mental do propósito de Jeová para com os humanos e vê uma gravura do paraíso de forma tão perfeita, então, com certeza, isso nos chama a atenção e toca o coração. Vai fazer com que os nossos problemas fiquem menores e nós possamos encontrar forças para lidar com os desafios, assim como estava ajudando aquela irmã. Isso mesmo. É a maneira que Jeová consola cada um de nós, né? E como os irmãos bem comentaram, talvez tenha algo especial, ou um vídeo, ou uma música, ou algo que toca de maneira particular o irmão ou a irmã, né? Mas vamos ver mais. Parágrafo 11. Veja como a esperança consola e fortalece uma irmã chamada Joy, que tem problemas crônicos de saúde. Ela diz: quando me sinto sobrecarregada pelos problemas, eu falo para Jeová tudo o que estou sentindo, e eu sei que Ele me entende. Nesses momentos, sinto que Jeová me dá o poder além do normal. Joy também tenta imaginar como será a vida dela no novo mundo, quando nenhum habitante dirá, estou doente. Nós também podemos recuperar as forças se abrirmos nosso coração para Jeová e nos concentrarmos em nossa esperança. O que ajuda Joy a recuperar as forças? Irmã Thaís? A irmã Joy, que tem um problema crônico de saúde, e quando ela se sente muito sobrecarregada com seus problemas, ela usa o poder da oração para se comunicar com Jeová e falar tudo o que ela está sentindo. E ela sabe que Jeová entende. Então, nesses momentos difíceis, quando ela usa o poder da oração, ela sente o poder além do normal que vem de Jeová. E ela também se inspira nas profecias que vão se cumprir no futuro, como, por exemplo, Isaías 33, 24, que mostra que ninguém que viverá na terra no futuro ficará doente. Isso. Obrigado, irmã Thaís. Irmão Jonas? Como foi comentado com a irmã, né? Ela também focou em segundo plano também, a segunda parte, que diz que terá os seus erros perdoados, né? Além de não ter doença, os seus erros vai ser perdoado. Obrigado, irmão Jonas. Então, conforme nós vimos aqui, conforme nós vimos o relato dessa irmã, né, o que nós queremos fazer então, quando nós estamos passando também por dificuldades, estamos passando talvez por um problema sério de saúde? Qual o exemplo que a irmã aqui nos deu? Mas Josi? Eu aprendi sobre falar para Jeová sobre aquilo que nós estamos sentindo. Porque talvez a gente pense, por que a gente precisa falar com Jeová se ele já sabe o que está acontecendo com a gente, né? Mas a importância de falar para Jeová é que a gente mostra para ele que nós dependemos dele, que nós confiamos na ajuda dele, que nós estamos deixando os nossos problemas nas mãos dele. Então, por isso que é importante a gente falar para Jeová aquilo que a gente está sentindo. Isso mesmo. Desabafar com Jeová, né?
Chegar e conversar, colocar tudo para fora, não é isso que Jeová espera, e é isso que Jeová vai usar para nos consolar, né? Vamos ao parágrafo 12. Assim como fez com os judeus exilados, Jeová também nos dá muitos motivos para confiar em suas promessas. Pense nas profecias que estamos vendo se cumprindo hoje. Por exemplo, nós vemos uma potência mundial que é parcialmente forte e parcialmente frágil. Nós também ouvimos notícias de terremotos num lugar após o outro, e pregamos a todas as nações. Ver o cumprimento dessas e de muitas outras profecias fortalece nossa fé nas promessas consoladoras de Jeová que ainda vão se cumprir. Que motivos temos para confiar nas promessas de Jeová? Irmã Luciene? Então, nós temos vários motivos, né? Como, por exemplo, a gente está vendo, né, a potência mundial que é parcialmente forte, parcialmente frágil, né, se cumprindo, né? A gente está vendo na figura a pedra, né, quebrando os pés dessas estátuas, né, do livro de Daniel. Uma outra profecia também é da pregação das boas novas, né, que está se cumprindo, as calamidades que está acontecendo. Então, meditar nas promessas de Jeová do paraíso, né, e concentrar a nossa esperança nisso é o que vai fortalecer a nossa fé. Isso, muito bem. Então, na verdade, como essa imagem bem mostrou, e como nós vimos no exemplo dos judeus, as profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo, elas têm que poder para nós. O que elas fazem, né? Bom, Enzo? Lá atrás. Elas nos dão esperança, né? Porque até como antigamente a profecia de Isaías ajudou eles, hoje em dia a gente tem a de Daniel, que também é ali da estátua, e aí também a gente pretende viver na profecia, que é a última ali da imagem, que é estar no paraíso todos juntos reunidos. Isso mesmo. Irmão Davi? E ver o cumprimento dessa e de muitas outras profecias, com certeza fortalece a nossa fé nas promessas consoladoras que Jeová ainda tem em reserva para nós. Isso mesmo. Temos certeza, né, que isso vai acontecer, vai se cumprir, porque todas elas estão se cumprindo conforme Jeová prometeu. Agora nós vamos ver o próximo subtítulo: Jeová nos acalma quando sentimos medo. Parágrafo 13. Embora Jeová tivesse consolado os judeus com uma esperança maravilhosa, ele sabia que eles ainda enfrentariam desafios quando saíssem de Babilônia. Jeová tinha dito que quando o exílio estivesse quase terminando, um rei poderoso atacaria as nações ao redor e a própria Babilônia. Será que os judeus exilados precisavam ficar preocupados? Muito tempo antes desse ataque, Jeová consolou seu povo dizendo: "Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus." O que Jeová quis dizer com "eu sou o seu Deus"? Ele não estava lembrando aos judeus que eles precisavam adorá-lo. Eles já sabiam disso. Na verdade, Jeová estava garantindo aos judeus que ele ainda estava do lado deles. Antes de fazermos... Melhor, tem a parte A. Que desafios os judeus enfrentariam quando o exílio estivesse quase terminando? Irmão Lopes? Eles iriam enfrentar desafios ainda, né? Porque diz que Jeová tinha dito que quando o exílio estivesse quase terminando, né, que um rei poderoso atacaria as nações ao redor e a própria Babilônia, né? E logicamente eles eram exilados lá, né? Enfrentariam dificuldades então à frente, né? Muito bem. Agora vamos ler Isaías 41, 10 ao 13. Isaías 41, 10 ao 13. Vamos pedir para o Danilo ler para nós? Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus.
Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Veja, todos os que se iram contra você serão envergonhados e humilhados. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, mas não os achará. Os que guerreiam contra você se tornarão como algo inexistente, como absolutamente nada. Pois eu, Jeová, seu Deus, seguro a sua mão direita. Sou aquele que lhe diz: não tenha medo, eu o ajudarei. Obrigado, Danilo, pela leitura. A parte B, de acordo com Isaías 41, 10 a 13, como Jeová consolou os judeus exilados? Aqui, esqueci seu nome, pode falar. É Adeli. Então, Jeová consolou o seu povo por dizer a eles que eles não deveriam ter medo e que ele estaria com eles, né? Eles não deveriam ficar ansiosos. E ele disse: olha, eu sou o seu Deus. Mas quando ele disse eu sou o seu Deus, não foi no sentido de que eles precisavam adorar, eles já sabiam disso. Na verdade, então Jeová estava garantindo a eles que ainda estava do lado deles. Exatamente. Obrigado, irmão. Que palavras fortes, né? Palavras que, com certeza, deu muita coragem e segurança para os judeus, né? Vamos ver como isso também pode nos ajudar, né? Ou como ajudou eles, né? Naquela época, e depois nós vamos entender a lição para nós também. Parágrafo 14. Jeová também tranquilizou os judeus que estavam com medo por lembrar a eles que seu poder e sua sabedoria não têm limites. Ele pediu que os judeus olhassem para cima, para o céu estrelado. Jeová disse que, além de ter criado as estrelas, ele sabia o nome de todas elas. Se Jeová sabe o nome de cada estrela, com certeza ele sabe o nome de cada um dos seus servos. E se Jeová teve o poder para criar as estrelas, ele com certeza tem o poder para ajudar seu povo. Fica claro que aqueles judeus não tinham nenhum motivo para ficar ansiosos ou com medo. O que Jeová fez para tranquilizar os judeus? Uma parecida? Ele lembrou aos judeus que o seu poder e sua soberania não têm limite. Jeová sabe o nome de cada estrela, então, com certeza, ele sabe o nome de cada servo leal dele. Isso, obrigado. Esse aspecto citado nesse relato, né, de Isaías 40, 25 ao 28, ele é impressionante pelo tamanho como Jeová mostra, dá segurança a eles, né? A maneira que Jeová usa essas palavras pedindo para eles olharem para os céus, né? O que isso com certeza mostrou ali para os judeus? Se eles estavam com algum medo, se eles estavam inseguros, o que revelou a eles ali? Irmã Célia? Então, ficou claro que nem os judeus e nem nós precisamos ficar ansiosos ou com medo, né? Porque Jeová vai estar presente, né? Isso mesmo. Irmão Lucas? Interessante que nessa profecia, ele fala para os judeus que ele chama cada estrela por seu nome. Imagine hoje que nós temos um conhecimento muito maior do universo, os bilhões de estrelas, os milhões de galáxias que existem. Então, a quantidade de humanos que existe na Terra é ínfima em relação ao universo. Então, assim como os judeus ficaram confiantes que aquilo que Jeová havia dito ia se cumprir, que eles iam ser libertados, nós temos muito mais motivos, pelo conhecimento que se tem hoje, que nós também seremos libertados e seremos agraciados, se mantivermos a nossa integridade, seremos agraciados com a vida eterna.
Exatamente. É como se Jeová dissesse, né, eu não apenas sei o seu nome, como eu conheço cada um de vocês, né, intimamente. Né? Vamos ao parágrafo 15. Jeová também preparou ao seu povo, ou melhor, Jeová também preparou o seu povo para o que iria acontecer. Alguns capítulos antes, no livro de Isaías, Jeová tinha dito ao seu povo: entre nos seus quartos e feche as portas atrás de si. Escondam-se por um instante, até que passe o furor. Talvez essas palavras tenham tido um cumprimento inicial quando Babilônia foi conquistada pelo rei Ciro. O antigo historiador grego disse que, quando Ciro entrou em Babilônia, ele ordenou que seus soldados matassem todos que encontrassem fora de suas casas. Imagine como as pessoas que moravam em Babilônia devem ter ficado apavoradas. Provavelmente os judeus conseguiram se salvar porque obedeceram às instruções de Jeová. Como Jeová preparou os judeus para o que iria acontecer? Não, Elton? Jeová deu esse preparo por dar a ordem em Isaías 26:20, né? Para eles entrarem nos seus quartos e fecharem as portas. Talvez isso se cumpriu de forma inicial quando Babilônia foi conquistada pelo rei Ciro. E tem uma informação interessante a respeito disso, que quando Ciro ele entrou em Babilônia, ele deu a ordem de que seus soldados matassem todos que fossem encontrados do lado de fora. Então, com certeza, os judeus, por obedecerem a Jeová, foram salvos, né? E, com certeza, isso mostra como Jeová preparou eles para esse momento. Isso, exatamente. Eles tinham as instruções corretas, né? Aqueles que seguiram foram salvos, né? Vamos ao parágrafo 16. Qual é a lição? Em breve, enfrentaremos a maior tribulação que a humanidade já viu. Quando ela começar, as pessoas no mundo vão ficar confusas e apavoradas, mas o povo de Jeová não. Sabemos que Jeová é nosso Deus. Nós continuaremos confiantes, sabendo que o nosso livramento está se aproximando. Mesmo quando uma coalizão de nações nos atacar, nós vamos continuar confiando em Jeová. Jeová vai usar os anjos para nos proteger e também vai nos dar instruções que salvarão a nossa vida. E como Jeová vai nos dar essas instruções? Teremos que esperar para ver, mas é provável que seja por meio das congregações. De certa maneira, as congregações talvez sejam como os quartos, onde estaremos seguros. Como podemos nos preparar para tudo o que vai acontecer? Devemos nos aproximar ainda mais dos nossos irmãos e irmãs, obedecer às orientações que a organização nos dá e confiar totalmente que Jeová está guiando sua organização. Por que não precisamos nos preocupar demais com o que vai acontecer em breve? E aqui nós temos também uma imagem, né, que pode ajudar em seu comentário. Irmã Valesca? No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 28, diz que quando essas coisas começarem a ocorrer, ponham-se de pé e levantem a cabeça, pois o seu livramento está se aproximando. Apesar de nós sabermos, né, que a grande tribulação está realmente se aproximando, diferente das pessoas do mundo que vão estar completamente perdidas e sem saber o que fazer, nós confiamos em Jeová e Ele vai nos proteger, vai nos orientar, nos consolar, da mesma forma como que Ele fez com os judeus lá em Babilônia. E nessa imagem nós vemos uma demonstração de como Ele vai fazer isso com a gente. Ele vai continuar nos dando alimento espiritual da forma apropriada e nos ajudando em grupo para conseguirmos passar por essa tribulação. Isso, muito bem. Obrigado. Irmã Janete? Ainda falando sobre os quartos, né, e de como que Jeová vai nos orientar,
A Sentinela 15 de maio de 2009 falou que em nossos dias os quartos interiores ele pode estar intimamente relacionada com a mais de 118 mil congregações da Testemunha de Jeová ao redor do mundo, né? Então, essas congregações, elas cumprem um papel importante na nossa vida. E elas continuarão também a fazer isso durante a grande tribulação. Então, por isso é vital que desenvolvemos e mantemos uma atitude saudável para com a congregação e está firmemente decidido a permanecer em íntima associação com ela. E podemos fazer isso por levar a sério a exortação de Paulo de não deixar de nos ajuntar, como é costume de alguns, né? Mas estarmos, assim, encorajando uns aos outros e quanto mais chegar o dia. Isso, muito bem. Obrigado, irmã. Irmã Daniela? E além da importância de estarmos reunidos com os nossos irmãos, Hebreus 13:17 fala da importância de sermos obedientes aos que tomam a liderança, né? Então, se desde hoje, a gente manter essa obediência, vai ser muito mais fácil quando chegar a grande tribulação, quando recebemos orientações, sugestões, né, para segui-las, então também obedecer a esses irmãos. Isso. Confiar nas orientações, né, obedecer, confiar totalmente nelas, né? Às vezes alguma orientação vai parecer um pouco estranha, mas se nós confiarmos, nós vamos fazer as coisas da maneira de Jeová, né? Parágrafo 17. Embora a vida fosse bem difícil para os judeus exilados em Babilônia, Jeová deu a eles o consolo que precisavam. E Ele vai fazer o mesmo por nós. Então, não importa o que aconteça no futuro, continue a recorrer a Jeová em busca de consolo. Como você pode fazer isso? Confie na grande misericórdia e no perdão de Jeová. Mantenha viva a sua esperança. E lembre-se, Jeová é o seu Deus, por isso você não tem nada a temer. Bom, Rafael, agradecemos muito a sua leitura em nome da congregação. Muito obrigado por nos ajudar aqui nessa consideração. Como você pode recorrer a Jeová em busca de consolo? Irmã Aparecida? Por confiar na misericórdia e no perdão de Jeová, manter viva a nossa esperança e lembrar que Jeová é nosso Deus, por isso não precisamos ter medo. Obrigado, irmã Aparecida. Agora, como estes textos consolam você? Isaías 55:7. Irmã Renata? É muito consolador saber que Jeová está disposto a perdoar amplamente os seus servos. E Ele faz isso por meio do sacrifício de Jesus. Por meio do resgate, nós somos completamente perdoados, desde que nos arrependamos e deixamos de praticar o pecado. Obrigado, irmã Renata. Isaías 41:10-13. Isaías 41:10-13. Irmão José Roberto. Então, conforme fala Isaías 40, 29 ao 31, Jeová ele ajudou assim os judeus, deu por Deus cansado, ele ajudou os judeus e vai nos ajudar também, dando força e energia para nós suportarmos o que virá à frente, né? Assim como ele fez lá no passado. Muito bem, troquei aqui, né? Muito bem, então agora Isaías 41:10-13. Irmã Marina? Então, Jeová estava garantindo nesse texto aos judeus que ele ainda estava do lado deles, né? E da mesma forma, Jeová também está do nosso lado. Em breve nós vamos enfrentar a grande tribulação, mas nós não precisamos ter medo, porque Jeová, ele vai usar os anjos para nos proteger, nos dar instruções e para nos salvar. Isso mesmo. Obrigado, irmã Maria. Esse estudo fortaleceu a nossa fé, nos ajudou a entender como Jeová vai cuidar de nós nos últimos dias, né? Aprendemos muito sobre o exemplo dos judeus e tiramos lições importantes, né? Nós vimos que
ainda mais que Jeová é um Deus misericordioso, um Deus perdoador, um Deus que nos dá esperança e que também nos ajuda quando nós sentimos medo, né? Então, saber de tudo isso nos fortalece, saber que Jeová está do nosso lado nos fortalece. E o lembrete que nós tivemos no final, nos últimos parágrafos, é estarmos bem associados com a organização de Jeová, né? Não perder reuniões, se possível estar presentes, se não assistir pelo videoconferência, né? Mas independente, não perder as reuniões, né? Fazer o máximo para estarmos presentes a elas, ouvir as orientações de Jeová, as instruções. É por meio da organização de Jeová que nós iremos receber instruções e orientações de como agir nos últimos dias, né? Então queremos estar bem achegados a Jeová e a sua organização e aos nossos queridos irmãos. Assim vamos poder certamente ser protegidos por Jeová e sentir que Jeová é um Deus de todo consolo. Obrigado, irmãos, pela sua boa participação, pelos bons comentários. Ficamos muito felizes em considerar juntos esse artigo. E agora nós vamos encerrar a nossa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 3, Jeová, minha força e esperança. Vamos convidar aqueles que puderem ficar em pé, cantar todos juntos. E após o cântico, convidamos nosso irmão Siqueira para nos representar aqui em oração. Nesta passagem da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo exorta os cristãos a imitarem a Deus, chamando-os de seus filhos amados. Esta instrução aparentemente simples oculta um profundo significado espiritual e um guia prático para qualquer um que deseje trazer alegria a Jeová por meio de seu ministério e estilo de vida. Primeiro, a palavra imitarem, grego mimeiste, enfatiza nosso papel ativo. Não se trata apenas de admirar a criação de Deus ou apreciar suas qualidades perfeitas à distância. Somos convocados a reproduzir, em coisas grandes e pequenas, o caráter de Deus em nossos pensamentos, palavras e ações. Imitar a Deus significa desenvolver em nós a bondade, a misericórdia, a justiça e a pureza de coração que Ele demonstra para com suas criaturas. Não é copiar um ideal abstrato, mas modelar nosso comportamento segundo o Pai vivo, com quem estamos unidos por meio de Cristo. Em segundo lugar, Paulo nos lembra de que somos os filhos amados de Deus. Essa imagem nos dá confiança e inspiração. As crianças imitam seus pais, aprendem com eles, confiam em sua sabedoria e seguem seu exemplo. Assim como um pai amoroso orienta e instrui, Deus utiliza a sua palavra e as cartas dos apóstolos para nos ensinar a viver de modo a trazer-lhe alegria. Ao reconhecermos nossa condição de filhos, buscamos naturalmente expressar em nossas ações as emoções desse relacionamento: amor, confiança e gratidão. O terceiro ponto é o propósito de nosso ministério. Hoje podemos agradar Jeová, falando sobre ele com calor, gratidão e amor. A essência de nosso serviço não está em recitar fatos ou cumprir obrigações formais, mas em demonstrar devoção sincera e calorosa a Deus. Ao pregar, não basta transmitir informação. É preciso compartilhar o calor que arde em nosso coração, fruto da gratidão por seu amor e pelo sacrifício de seu Filho. Palavras sinceras tocam o coração dos ouvintes e os atraem para a ponte desse amor. O quarto aspecto é o foco adequado. Nosso principal objetivo é atrair as pessoas para Jeová. É importante não nos colocarmos no centro da atenção. Vejam como me esforço. Mas deslocar o foco para o objeto de nossa adoração. O serviço missionário visa ajudar os outros a verem a imagem de Deus, conforme revelada nas Escrituras, para que o amem como nós o amamos. A comparação com a aproximação a um pai amoroso, Tiago 4:8, ressalta o caráter pessoal de nosso relacionamento com Deus, que desejamos partilhar com os demais. O quinto ponto é o testemunho de vida. Louvamos Jeová e o alegrar, por nos esforçarmos para imitá-lo em nossa vida cotidiana. Nossa conduta e escolhas morais devem servir de testemunho vivo da influência divina em nossas vidas. Santidade, seriedade e cuidado genuíno com o próximo não são apenas uma lista de regras, mas reflexos do caráter de Deus. Quando as pessoas percebem que somos diferentes deste mundo, ficam curiosas e perguntam por que eles vivem assim. Mateus 5:14-16. O sexto aspecto é o uso de luz e sal. Cristo já chamou seus discípulos de sal da terra e luz do mundo. O sal conserva e realça o sabor,
A luz dissipa as trevas e mostra o caminho. Na prática, isso significa ser fonte de conforto, apoio e bons conselhos para quem precisa. Não são necessárias grandes obras. Às vezes, basta uma palavra amável, uma ajuda no momento certo ou um sorriso sincero. Pequenos gestos podem despertar o interesse na fonte de nossa alegria. O 7º ponto é: assim, talvez tenhamos oportunidade de explicar a eles por que agimos dessa forma. O amor cristão, manifestado por meio de nós, suscita perguntas. Por que vocês não se desesperam diante das dificuldades? Por que são pacientes quando outros perdem a paciência? Isso abre a porta para um diálogo espiritual, em que podemos oferecer respostas fundamentadas nas Escrituras. Ao falar das promessas de Deus e da ação de seu Espírito em nossa vida, direcionamos os interessados à Bíblia e a um relacionamento pessoal com Deus. O 8º ponto é o resultado desse ministério. Como resultado, as pessoas sinceras desenvolverão o desejo de tornar-se amigas de Deus. Amizade com Deus não é um status formal, mas intimidade, confiança e comunicação regular com Ele por meio da oração e do estudo bíblico. Os exemplos do amor, da justiça, da sabedoria e do poder de Deus naturalmente alimentam esse desejo. Assim como as crianças se aproximam de um pai gentil e sábio, as pessoas encontram na congregação um ambiente para crescer espiritualmente e sentir-se pertencentes. O 9º pensamento é o objetivo final. Quando louvamos Jeová por meio de nosso ministério e conduta, alegramos seu coração paternal. Imagine a alegria de um pai quando vê seu filho compartilhando dessa alegria, fazendo o bem aos outros e refletindo seus ensinamentos. Da mesma forma, Deus regozija-se ao ver-nos usar os dons que nos concedeu, o privilégio de falar dele, servir aos outros e manifestar o amor cristão.